Rodrigo, boa noite. Oi, Wagner, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, rapaz? Tudo Muito bem. frio aí? Adoro frio. Aqui tá friozinho, sim. E aí? Aqui em São Paulo tá bastante frio. Ô, Wagner, você como um bom carioca, tá gostando do frio aí em São Paulo? Olha, eu já estou aqui há 30 anos, né? Então já me adaptei. Mas está fazendo bastante frio. Rapaz do céu, Deus. Wagner, antes de mais nada, eu quero aproveitar o momento e externar todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha admiração que eu tenho por você. Um ser com tamanha qualidade e delicadeza de sentimento, que expressa o seu conhecimento, sem imposição, sem julgar ou oprimir as diferenças que todos nós temos, né, Wagner? E agradeço a Deus pela oportunidade de estar vivo no mesmo período que você, para que eu possa compartilhar dos seus auxílios, dos seus ensinamentos, na minha jornada evolutiva e dos meus estudos, cuja fonte de informação são inúmeros trabalhos que você tem postado para nós, né? Uma fonte de conhecimento enorme, com uma linguagem universalista para todas aquelas pessoas que procuram o despertar da consciência, né? O despertar da espiritualidade em si. E, indiferente de qualquer segmento que essas pessoas o tenham, a sua linguagem encaixa perfeitamente nos ensinamentos e nos preenche de uma forma muito ampla. Eu também quero aproveitar a oportunidade e te entregar como ponte, né? Estou servindo como ponte para você, de algumas mensagens de carinho, de amor, de respeito, de gratidão, da diferença que você faz na vida de tantas pessoas que estão aqui hoje para poder te ouvir, para poder te assistir, e falaram: entrego o meu beijo, o meu abraço para o Wagner. Então está sendo entregue nesse exato momento para você. Viu? Obrigado, Rodrigo, o pessoal que mandou mensagem aí. Eu fico contente de estar contribuindo aí nos estudos espirituais das pessoas, Rodrigo. É muito legal estar fazendo esse trabalho, eu me sinto muito bem comigo mesmo, né? Eu vim para fazer isso, só que eu não vim com rótulo de missionário, nem nada. Eu vim como um ser humano normal, qualidade e defeito igual a todo mundo, mas com essa vibe espiritual muito forte, né? E eu tenho honrado esse caminho aí há muito tempo, sempre de mente aberta, e eu acho que é uma ponte pela qual eu posso ajudar as pessoas a nível de esclarecimento espiritual, né? O meu trabalho, ele é espiritualista, sempre foi, porque a minha preocupação sempre foi estudantes espirituais de várias áreas, o meu trabalho está voltado para isso, e aí eu tenho juntado as melhores informações do Oriente e do Ocidente, né? Equilibrando de uma forma universalista, porque eu sou assim, eu não passo algo que eu não seja igual ao que eu passo, Rodrigo. Eu sou a mesma pessoa, se você me encontrar numa palestra, num curso, num congresso, ou na rua, na feira, eu sou sempre a mesma pessoa, eu converso com todo mundo, de tudo quanto é tema normal, se alguém perguntar de algo espiritual na hora também entra no papo, mas sempre valorizando o caráter das pessoas, e não é a doutrina X ou Y que cada um segue. Me interessa o bem que a pessoa faz, o pensamento dela, o sentimento legal, e a gente sabe que são 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra no momento, não tem ninguém que sabe tudo, não tem nenhuma linha que tenha verdade absoluta, 7 bilhões de pessoas geraram muitas culturas diferentes, parâmetros diferentes, abordagens diferentes, por isso a gente tem que ter uma linguagem de conjunto bem equilibrada, em que a gente possa passar informação e deixar que a própria informação em si trabalhe dentro da pessoa e a pessoa vai aprofundando do jeito dela. Isso é liberdade de expressão e a gente precisa valorizar muito essa liberdade, né? Da gente trabalhar essas coisas de forma bem consciente. Exatamente isso. É o que complementa, né, Wagner? Uma coisa complementa a outra, e você fez essa junção do Ocidente e do Oriente e trouxe informações maravilhosas para nós, que, aliás, eu fiquei te devendo uma imagem, eu quero compartilhar essa imagem com você, desse cara aqui, ó. Essa é a primeira edição, 1993, Rodrigo.
Rapaz, isso daqui me encaixou. Ah, eu estou estudando aqui. Os livros meus estão tudo. Me desculpe que tá. Eu não vou tirar daqui não para ficar bonitinho, não. Porque isso daqui me encaixou de uma certa forma e está me trazendo tantos resultados de uma busca que eu sempre tive e que eu não conseguia ter nas pesquisas que eu fazia. E por incrível que pareça, eu tive o que eu relatei para você em 2019, uma experiência, e domingo para segunda eu vi a capa, eu vi uma capa, eu não vi de quem fez, só simplesmente preencheu. E na hora que preencheu eu falei, nossa, fui lá e... Mas de quem que é? Do Wagner Borges. Então deixa eu passar o livro rapidamente aqui para as pessoas. Olha aqui, gente. Essa edição, o Rodrigo, ela se esgotou, ela foi feita em 1993, foram várias edições esgotadas, e depois ela foi relançada na década de 2000 com uma outra capa, mas é o mesmo livro. E aí, principalmente, tem algumas mensagens do Ramatiz, que você gosta bastante, né? Que são mensagens assim que, se a pessoa aprofundar, elas são muito profundas, elas têm um conteúdo ali espiritualista muito forte. Tem as mensagens também do Espiriturama. Aí, esse é um livro bem espiritualista. Eu procurei juntar aquilo que eu vinha recebendo nas saídas do corpo e também através da parte mediúnica. Eu juntei. Aí depois, em 1995, que eu lancei o outro colorido, que é o Viagem Espiritual, com muitas imagens aí específico de saídas do corpo. Mas esse primeiro aí, esse aí que é o atual, né, a edição atual, bem colorida. E o anterior, ele é mais sobre mensagens de conteúdo espiritual, que era o que esses mentores tinham me pedido para passar na época. E aí esse livro está até hoje aí viajando muito. Quem lê gosta bastante, eu fico muito contente com isso. Isso aqui é fenomenal. Nas 3 primeiras páginas já encaixa bem no nosso caráter, né? Se você não tem, você vai precisar ter, porque vai encaixar de uma certa forma para colocar a gente num eixo de conhecimento mesmo, né, Wagner? Da gente começar a entender um pouco sobre a nossa expressão de vida, da vida que nós temos aqui, né? Da gente começar a entender um pouco sobre a espiritualidade que nós exercemos. Pô, não é só nascer, só crescer, né, Wagner? Temos algo mais a prestar, né? Olha, a nossa passagem aqui, Rodrigo, as pessoas se enganam. A Terra não é uma colônia de férias, né? É tipo uma sala de aula, né? Dentro de uma escola que é o Universo. A Terra é uma das salas de aula, bem pequenininha, na verdade. O corpo humano que a gente enverga é uniforme e a gente está numa série, no momento aprendendo aqui. Então, é muito importante a gente estar aqui nesse momento, senão a gente nem estaria. Um poder maior teria nos colocado em outro lugar do universo. Se a gente está aqui agora, vivendo com esta geração, vivendo Covid, vivendo a turbulência política no mundo inteiro, mudanças climáticas e outras coisas, é porque a gente tem algo a aprender nesse presente momento, assim como outras gerações tiveram que aprender no momento delas, e às vezes a gente mesmo em vidas passadas aprendendo coisas. Então é muito importante a gente estar aqui e aproveitar o tempo que a gente está aqui para melhorar muito. A gente não desceu aqui na Terra, Rodrigo, só para comer, beber, dormir, respirar, popular e morrer sem sentido. Tá? Não tem sentido. A gente também está aqui para aprender a sentir, a pensar, a expandir, a superar a nós mesmos, né? E o que acontece, Rodrigo, nós precisamos, enquanto espíritos que nós somos consciências espirituais temporariamente na Terra, nós trouxemos a luz das estrelas dentro de nós, que nós somos espíritos, que a Terra não tinha. Ao descermos na Terra, trouxemos para ela a luz das estrelas que nós somos. E ela nos deu o valor da Terra, nos hospedando aqui nessa sala de aula para a gente estudar. Então a gente precisa honrar o planeta que está recebendo a gente, tem as dificuldades naturais da vivência material, mas isso faz parte do jogo. E enquanto a gente traz a luz das estrelas, a Terra oferece o aprendizado dela na matéria para a gente. Quando a gente sair daqui, no finalzinho da história, nós teremos crescido bastante se nós aproveitarmos a passagem por aqui. E eu acredito que as pessoas que estão dentro de uma vibe espiritual são pessoas que naturalmente procuram uma evolução, uma consciência, uma melhoria de si mesmas. E é claro que cada um vai indo aos trancos e barrancos, mas acredito que quem gosta de qualquer coisa espiritual, na área que for, está buscando alguma consciência a mais do que apenas viver.
Então, a nossa passagem aqui, tomara que na saída pela morte, a gente esteja melhor do que na entrada pelo nascimento, Rodrigo, porque passou a vida inteira e a gente melhorou. Aí a gente passa para o lado de lá, primeira coisa que a gente precisa fazer ao desencarnar é olhar para trás e agradecer o planeta que deu a experiência para a gente, antes da gente voltar para as estrelas. Tem muito desencarnado com ingratidão ao planeta, que fala, eu fiquei doente ali, eu passei violência ali. Não interessa. Desde o momento que a pessoa se vê viva, sem o corpo, do lado de lá, reconhece que é uma consciência que já existia antes, entrou e um dia saiu, ela deve agradecer a sala de aula que hospedou-a durante uma vivência. Então, uma das causas dos espíritos estarem mal do lado de lá, uma parte, é não ter a gratidão pela vida. Vida que não é só na Terra, é infinita. Então, eu aprendi com os mentores que na hora da desencarnação você deve olhar e falar, obrigado, Terra, você ter me hospedado, me aturado aí por alguns anos, e agora eu vou voltar para casa e vou ver o que o universo me propõe, se é voltar para você, se é ir para outro lugar, mas precisa haver gratidão. E se a gente está aqui e está passando sufoco, e passa sufoco, tipo assim, ô Rodrigo, reencarnou, dançou. Você vai passar um monte de coisa, dor de dente, dor de barriga, Covid, perda de entes queridos, e vai passar também um monte de coisa linda, nascer do sol, pôr do sol, uma noite estrelada, uma lua cheia, olhar nos olhos de quem você ama, ter um grupo de amigos que você possa interagir de forma leal e se sentir honrado de estar perto deles, e uma série de coisas que também tem poesia legal, música legal, que a pessoa deve buscar no gênero que ela gostar, leitura bacana. Rodrigo, imagina, eu adoro poesia, no sentido místico do termo. Então, eu fico olhando os caras como Olavo Bilac, Fernando Pessoa, Camões, Rumi, o Jaladidim Rumi, o Khalil Gibran Khalil. Eu fico olhando e falo assim, eu estou no mesmo planeta que esses caras um dia estiveram e deixaram o poema deles, e às vezes alguém fala assim, Wagner, eu li um poema teu ou um texto teu e achei muito legal. Falei, você achou muito legal porque você não conhece esses grandes poetas. Porque o dia que você leu deles, o meu é poeira diante de um Fernando Pessoa, um Khalil Gibran e um Jaladidim Rumi. Então tem coisa legal se a gente puder olhar, entre olhar no meio das coisas que rolam aqui, de bom e de mal, tem coisa que dá para tirar como crescimento. Exatamente isso. Muito bonito isso da sua parte também. Aproveito para falar um pouco do seu livro aqui, Wagner, pela composição, a matéria que tem dentro dele aqui, que é fantástico. O papel foto, né, Wagner? Sim. É um capricho. Olha, Rodrigo, eu agradeço à editora Luz da Serra por ter feito esse livro com um papel especial, as ilustrações do Léo Dolfini tão maravilhosas, porque a proposta nossa era fazer um livro com um papel de qualidade, porque quando eu lancei esse livro em 1995, era papel cochê, mas não era esse tipo de papel moderno. Naquela época não havia ilustrações nas obras de projeção astral. Então, o meu interesse era o seguinte, eu chamei a Glória Costa, na época que trabalhava comigo, falei, Glória, por favor, vamos fazer umas ilustrações para mostrar como é que são saídas do corpo. Porque às vezes alguém nem leu um texto, mas bateu o olho na imagem, ela reconhece. E aí, na época, esse livro foi pioneiro, porque ele tinha muitas imagens, não tinha nada parecido na época, e o livro virou um sucesso. E aí hoje está com essa qualidade da Luz da Serra, né, com esse papel especial, essas imagens coloridas, em breve já vai sair outra edição, mais uma, eu já não sei em quantas edições está, porque esse livro realmente virou uma referência. Isso é a coisa mais linda, isso aqui pegar na mão, isso daqui é completamente diferente, Wagner. E outra, é muito diferente, a textura, tudo é diferente. E a informação que se tem, a leitura é muito fácil de se ler, de ter um entendimento, porque vindo de você é tudo assim, ó, sequencial. Não tem como não entender, não tem como não entender. E outra, não entendi pela leitura, você vai entender pela figura. Fantástico, fantástico. Tem um aqui que tem o outro aqui, Wagner. Esse aqui ainda eu não comecei, não. Eu tô pego lá na... Esse livro aí, o Rodrigo, é o Falando de Vida Após a Morte, também da Luz da Serra. Eu fiz esse livro na tentativa de ajudar com alguns textos pessoas que perderam entes queridos. Mas eu não queria fazer, não queria fazer uma coisa de consolação religiosa ou espiritual. Eu queria fazer algo em que a pessoa sentisse nela própria alguma coisa da imortalidade da consciência através da leitura do texto e que ela voltasse a viver, saísse da bruma da tristeza
e olhasse o sol, valorizasse a vida novamente. Porque se alguém partiu e ela ficou, ela tem que aprender algo, senão ela teria ido. Mas ela está aqui, então há um tempo para ela de aprendizado, mesmo sem o ente querido que partiu. Eu quis fazer um livro que desse uma força para a pessoa viver, mas que não ficasse com ladainha espiritualista em cima, não. Eu queria era dar uma injeção de ânimo e de discernimento para a pessoa pensar, expandir e voltar a viver, que é o principal. E esse livro também, ele já está em várias edições, ele sai bastante, tem ajudado muita gente, esse livro. É direto, né, Wagner? É direto, né? Ele é muito direto, esse livro aqui. Eu ainda não comecei, eu só dei uma folhada nele, já percebi que não tenha... Eu tenho bastante livros aqui de doutrina espírita, né? Eu tenho alguns livros que eu li aqui, e esse aqui é um pouco direto. Realmente ele foge desse contexto que você colocou com muita propriedade. Bom, o Wagner... os dias do Wagner são meses, né? Para a gente poder... Amanhã ele já tem mais uma outra live no seu canal, né, Wagner? Tem uma live no Olha, canal. Rodrigo, esse período de pandemia e de isolamento das pessoas, como eu não estou fazendo os cursos e palestras presenciais, eu passei a fazer muitas lives, né, para poder contribuir aí com esse momento, clareando a informação. E eu faço 4 ou 5 por semana. Você tem uma ideia, algumas não são nem abertas ao público, são grupos que já têm trabalhos e que estão fazendo pela internet suas reuniões, e eu participo e vou colaborando, né? Daqui a pouquinho eu vou retomar os cursos presenciais aqui em São Paulo e vai diminuir um pouco a parte das lives, porque eu mexo com centenas de pessoas aqui em São Paulo, é muita gente, é uma correria. Se eu aceitasse os convites todos de lives, eu ficaria o mês inteiro, os 30 dias, todo dia, com live e lugares e grupos diferentes, Rodrigo, porque como eu trabalho de forma bem universalista, eu entro em várias áreas diferentes para contar um pouquinho sobre as saídas do corpo, como é que rola, os chakras, a aura, a questão da imortalidade da consciência e a humanidade que isso traz, quando a gente trabalha direitinho com isso, o estofo espiritual que traz, a maneira legal de preenchimento de consciência, né, que a pessoa tem para atravessar uma vida. Nós estamos num mundo, Rodrigo, nenhum de nós sai daqui vivo com o corpo físico. A única saída daqui é a morte do corpo humano para soltar o espírito que nós somos. Isto no tempo certo, no momento que o universo determinar e que não cabe a gente cessar o final da vida, porque nós estamos igual o aluno dentro da sala de aula. O aluno não pode sair da sala de aula a hora que ele quiser, né? Ele depende de nota, depende de monitoria, depende de fechar o ano letivo. Então, o suicídio é um problema. É igual o aluno que tem que chegar até agosto para ter a média, até dezembro, em agosto ele sai da escola, ele não vai completar o ciclo, ele vai ter que repetir. Então, esse é um dos problemas. Quando você tem um preenchimento de consciência, a ideia de suicídio, ela vaporiza, porque você passa a valorizar, inclusive, a vida carnal, mesmo sabendo que você é um espírito. Porque o teu discernimento amplia e você reconhece o valor da experiência que você está vivendo aqui no momento. Então, alguém que vive num planeta como a Terra, em que as pessoas naturalmente vão embora um dia, elas desencarnam pelo simples fato de que elas estão encaixadas na matéria, um dia desencaixa. Então, alguém atravessar uma encarnação na Terra, Rodrigo, sabendo que todos têm que partir em algum momento, e a pessoa não se preparar para isso, para conviver com essa possibilidade, é uma loucura. A pessoa vai ter sofrimento um atrás do outro, porque ela vai se ver perdendo familiares ao longo dos anos, e se ela for ficar muito velhinha, ela vai ver a maior parte das pessoas que ela ama ir embora antes, porque elas não vão chegar à quantidade de anos que alguém está envelhecendo para mais. Então, se a pessoa não tiver um preparo para lidar com as perdas, ela vai enlouquecer, ela vai pirar, porque ela não vai conseguir lidar com tanta dor. Por isso que estudos espirituais ajudam a preencher a pessoa de uma consciência, ela vai sentir a falta, porque é natural, mas ela vai administrar aqui, e principalmente aqui, a noção da perda como uma passagem para outro plano. Ela sabe que o jogo não terminou, a pessoa está viva, e pior, Rodrigo, algumas pessoas estudam a parte espiritual e mesmo assim elas não quebram o condicionamento em relação à dor da perda. Tem gente que fala assim, eu sei que o meu parente está vivo, um ente querido, mas ele não está aqui do meu lado, ele está em outro plano.
Gente, a ideia da vida precisa ser maior do que o apego nosso à vida, ou apego a qualquer coisa. A ideia da vida, da consciência. Então, estudos espirituais, eles são libertários, a tendência à expansão da consciência. O problema, Rodrigo, é que muita gente entra nesses estudos dentro do pessoal dela, dentro da casca dela. Ela quer moldar a espiritualidade de acordo com o ego e os desejos dela. E a espiritualidade não faz isso. A espiritualidade faz a pessoa sair do próprio ego, expande a consciência para perceber que a vida é muito maior do que o que ela acha. O universo é infinito. O planeta Terra é desse tamaninho, Rodrigo, na imensidão. O homem não sabe tudo. Aqui não é o centro de nada. Nós estamos num bairro de periferia da Via Láctea, aqui no Sistema Solar, e em que os extraterrestres nem descem, porque eu acho que ficam com medo da gente. Eles olham e falam assim, esse pessoal é violento, eles brigam entre si por cor de pele diferente, religião diferente, partido político diferente, time de futebol diferente. Imagina, se a gente descer lá diferente, eles vão descascar a gente. Então eu acho que deve ter uma plaquinha em neon, assim, no espaço sideral perto da Terra, né, para que naves que passam aqui, a plaquinha está escrita assim, raça perigosa, cuidado, não desça aqui. E aí, até que a gente melhore enquanto coletivo, na humanidade, em que a gente possa respeitar as diferenças uns com os outros, provavelmente seres do espaço vão ver que nós evoluímos, e aí sim vai valer a pena um intercâmbio para eles com a gente. Porque no momento, se eles descerem, vão intercambiar o quê? Nosso medo, nossa violência. Então, tem um ditado que diz assim, antes de encontrar com ele, a gente precisa se encontrar com a gente mesmo, uns com os outros. E essa é a nossa experiência aqui na Terra. Aprender a se relacionar, no meio das diferenças, a gente achar a mesma unidade, que é a mesma luz que está em tudo. Enquanto a gente estudar a parte espiritual e continuar olhando o outro pelo prisma só da nossa opinião, a gente não vai respeitar o eterno no outro. Porque o eterno também está no outro, está em qualquer coisa que a gente imaginar. Se a gente não reconhecer isso, não vai haver abertura de consciência, e aí a gente vai ficar julgando o outro pela pele, pela sexualidade, pela política, pelo esporte, e vai ficar sempre essas crises rolando em cima da gente. Que é o que está passando hoje, né? De uma pandemia se criou um pandemônio, né? Enfim, mas enfim. Wagner, eu sou um terapeuta e dentro do meu trabalho eu comecei a receber algumas mensagens relacionadas a saídas do corpo. Pessoa que está sentada no sofá e de repente pula para catar a pilha de prato, né, que estava caindo e não tinha prato nenhum. Quase deu com a testa na cômoda, enfim, na estante da sala. E começaram a me perguntar, e dentro da estrutura de conhecimento que eu tenho, eu passei algumas informações, mas nada melhor do que conversar com o Wagner desse propósito que, diga-se de passagem, para mim é o primordial aqui, né? Então eu tenho algumas perguntas que eu guardei com relação a essas pessoas que me escreveram dentro da projeciologia, da viagem astral, né, ou da viagem espiritual que escreveram para mim. E também de algumas outras pessoas que me procuraram dentro do propósito do campo vibracional, do anímico, enfim. Então, hoje, só essa introdução da nossa conversa que você colocou, aliás, você falou sobre o assunto sobre chakras, eu acompanhei os seus 11 programas, que me tirou dúvidas de chakras, porque a gente aprende de uma forma, principalmente do plexo solar, aquelas coisas todas que você colocou diferenciada, e falou assim, e ainda no final, tem um programinha, que eu acho que é antigo, lá que você falou assim, mas não esqueça do chakra humeral. Eu falei, opa, mas peraí, como assim? Então, pelo nosso trabalho, tem a representação ainda, né? Que nada mais olha pelas costas também que você tem alguma coisa a mais ali, né? E já aproveito para falar, se tiver algum terapeuta que trabalha com vibração, campo vibracional, procure esses programas aqui do Wagner Borges. 11 programas no YouTube estão lá, passo a passo sobre os chakras. Wagner, eu tenho algumas perguntas relacionadas à viagem espiritual, que eu não soube colocar a explicação para essas pessoas. Você quer dar uma introdução sobre a projeciologia, a viagem espiritual com relação a isso? Ou você quer vamos para as perguntas, porque eu acho que o pessoal que está assistindo a gente aqui, a maioria já tem esse conhecimento, né? Já busca. Hoje a internet
tem muita informação. Vamos para as perguntas para a gente poder dar tempo de responder tudinho, tá? Vamos, tem bastante. Deixa eu pegar minha colinha aqui, tá bom? Ó, eu tenho uma pergunta aqui, ó, que a pessoa me escreveu assim: quais são os primeiros sintomas da saída do corpo? E ela pergunta ainda, enfatiza: lembrar do sonho com todos os detalhes no dia seguinte é projeção? Não, é sonho. O sonho, ele pode ter muitas minúcias, muitos detalhes, Rodrigo. Tá? Existem sonhos muito vívidos e sonhos lúcidos também, não são saídas do corpo. Entretanto, há uma confusão. Às vezes a pessoa tem uma saída do corpo, ela vivencia algo do lado de lá, na hora que ela cai para dentro do corpo, Rodrigo, ela apaga. Do momento que ela entrou no corpo até a hora que ela vai acordar, às vezes horas depois, o cérebro produziu 2, 3 sonhos ao longo das horas de sono. Quando ela acordar, vai estar uma mistura da memória da saída do corpo com sonhos, parecendo sonhos que têm uma certa lógica neles, porque está misturado uma memória de projeção. Então, isso tem que olhar caso a caso. Tem sonho bem nítido, que é sonho, e tem alguns sonhos que estão misturados, reminiscências das saídas do corpo. Por isso que a pessoa tem que aprofundar para fazer a diferença. Tem um livro, para quem quiser estudar sobre sonho e sono, chama-se O Oráculo da Noite, Rodrigo, da editora Companhia das Letras, do autor Siddhartha Ribeiro. Tá? O Oráculo da Noite, editora Companhia das Letras. Nesse livro, o pesquisador que é brasileiro fez um trabalho ótimo da bioquímica cerebral durante o sono, a questão dos sonhos pela parte cerebral mesmo, não é questão de interpretação do pano de fundo simbólico dos sonhos, não. O mecanismo do sonhar. Então, quem fez a pergunta, se puder dar uma olhada nesse livro, porque vai clarear bem para ela o que são sonhos. Isso vai permitir a ela, de alguma forma, caso ela tenha tido uma saída do corpo e misturar, ela ter paralelos para poder, parâmetros, digo, para poder separar, tá? Essa foi a segunda pergunta dela. E a primeira foi sobre sintomas, né? A saída do corpo, Rodrigo, a pessoa sente muitas vezes o que são chamados sintomas projetivos. São vários. Eu vou arrolar os principais aqui. Um deles é a paralisia do sono. A pessoa acorda e não consegue se mexer. Tenta abrir os olhos, não consegue. Tenta gritar, não sai som nenhum. Não mexe nada, está totalmente paralisada. Se a pessoa não tiver medo e relaxar, não tentar se mexer, aceitar a paralisia, tá? Ela vai ter um desprendimento espiritual, porque se ela não aceita a paralisia, fica com medo, a adrenalina dispara e acelera o metabolismo e as ondas cerebrais, aí a pessoa volta para a vigília assim, ó, né, com a taquicardia por causa da adrenalina. O que eu aconselho? Acordou paralisado? Aceita, não se mexe. Opa, estou paralisado? Tranquilo. Ela vai ter uma expansão de energia na aura e vai se sentir flutuando, se ela tiver coragem, como eu tive na adolescência, de fazer isso e descobrir que a paralisia antecedia as saídas do corpo. A segunda coisa é a soltura parcial da aura do campo energético. Muitas vezes, Rodrigo, a pessoa está deitada, oscilando entre a vigília e o sono, naquele limiar, que é um estado alterado de consciência, que a medicina chama de hipnagogia, né? Entre a vigília e o sono. Ela está ali quando dá a sensação de que ela está caindo. E aí a pessoa está assim, dá um solavanco. O que acontece? Ela está deitada. As ondas cerebrais já não estão na vigília, já estão entre a vigília e o sono. A aura dela se solta um pouquinho para o lado ou para cima, um pouquinho a polegada. Se ela caísse no sono, a aura tenderia a expandir, mas ela não cai por algum motivo, a vigília, as ondas cerebrais voltam. Então o que estava fazendo assim vai contrair. E aí a pessoa tem a sensação de um tranco, que é justamente uma soltura energética no início da saída. Às vezes, a pessoa está sentada meditando, já deve ter rolado com você, Rodrigo, e o campo energético solta um pouquinho para cá ou para cá, a pessoa parece que está escorregando, ela faz assim, sentada meditando. Tá? Então, isso é um sintoma de uma soltura parcial do chamado corpo espiritual do corpo humano. Existe a outra sensação, a pessoa sente como se ela estivesse dilatando, estufando, Rodrigo, ficando grandona, porque a aura do corpo humano ela pode se expandir quando a pessoa está relaxada. Vai dar uma sensação que ela está virando um balão e inflando. Por isso, parapsicólogos franceses chamaram isso de ballonnement ou ballonnement, a sensação de você estar se tornando um balão. Muito comum para reikiano, curador prânico, passista da área espírita da Umbanda, médiuns que tem uma aura já meio solta porque trabalha com energia,
Então é uma facilidade a aura dilatar, tanto que na hora que as pessoas estão aplicando energia com as mãos, Rodrigo, dá a sensação de que as mãos ficaram grandes, que é a dilatação da aura das mãos. Tem também uma série de ondas energéticas que desperta na pessoa como se ela tivesse um movimento elétrico dentro dela. Energias indo e voltando, às vezes por fora ou por dentro, chamadas então de estado vibracional, também comum como sintoma pré-projetivo. Ruídos intracranianos, que não são no conduto auditivo, é no meio da cabeça, em cima da glândula pineal. A pessoa fala assim, que estranho, pá, deu um estalido no meio da cabeça, não foi aqui, sabe? Isto também é um sintoma pré-projetivo. Então tem vários outros, mas esses são os principais. As pessoas não podem ter medo disso, isso tudo é natural, Rodrigo. Apenas estava mal explicado antes. Eu tinha tudo isso na adolescência e não tinha quem me explicasse. Eu fui descobrindo sozinho, enfrentando o meu medo no quarto escuro, até descobrir como é que aquilo funcionava. E essas sensações que eu mencionei, elas são muito comuns durante o sono, porque o metabolismo cardiorrespiratório está baixo e as ondas cerebrais estão baixas. Mas elas podem ocorrer com a pessoa num estado de meditação, num transe anímico ou mediúnico, num estado alterado. Mas elas acontecem mais durante o sono, porque é um momento do dia que a gente se permite mais horas relaxado. Por isso, a maioria dos relatos de saídas do corpo são durante o sono, porque o metabolismo está bem baixo. Perfeito. Você acabou de responder uma pergunta também que me fizeram a respeito da paralisia do sono. Eu vou até ler para você, porque é até engraçado, né? Me desculpe, Eduardo, porque eu achei engraçado, mas enfim. Cadê ela? Aonde que ela está? Aqui, ó. Tenho apneia do sono. E uma noite eu fiquei completamente paralisado, fiquei muito assustado, tentava gritar e nada saía. E a única coisa que eu conseguia pensar era, tenho que respirar, tenho que respirar. Consegui voltar desse transe fazendo um esforço enorme e puxando o ar que me faltava. O que é isso? É o seguinte, a apneia do sono, tá? É um distúrbio que acomete muita gente. Então, a pessoa fica alguns instantes sem respirar. E aí o cérebro dá o alarme, né? Porque ela não está respirando. E aí a adrenalina sobe, a pessoa entra e acorda com uma taquicardia, porque o corpo dá o alarme de que a pessoa não está respirando por alguns instantes. Pode acontecer centenas de vezes, em poucos segundos durante o sono, nas horas totais do sono. Então, se a pessoa tem apneia noturna e ocorre essa parada que é por causa da apneia, que tem várias outras causas, inclusive obstruções internas no nariz e outras doenças que podem causar isso, o que acontece? Como o ar não está chegando, porque houve essa parada, o metabolismo cai abruptamente às ondas cerebrais. A pessoa desperta e não consegue se mexer, porque o campo energético está alterado naquele momento, porque não há circulação do ar e do prana, da energia do ar. Então, a apneia do sono pode causar paralisia do sono por repercussão. Agora, a paralisia do sono, ela ocorre sem apneia também. Eu só estou dizendo que a apneia pode causar isso, tá? E aí é um problema. Eu sugeriria para a pessoa, se ela tem recorrência disso, que ela fosse no especialista. Hoje existem os laboratórios do sono, Rodrigo, aqui em São Paulo, onde as pessoas são monitoradas uma noite no laboratório, monitoradas as ondas cerebrais, o metabolismo, e os médicos detectam quantas paradas respiratórias pequenas ela teve durante o sono. E aí tem tratamento de apneia, até algumas pessoas dormem com máscara, com oxigênio, para poder suplantar a apneia. E a apneia pode matar a pessoa, porque uma hora essa parada fica e não volta. Então, se ela está tendo isso recorrente, ela precisa ver, porque é um problema de saúde mais ou menos sério. Porque o que me parece é que ela nunca tinha sentido a paralisia do sono da forma como você explicou anteriormente, e como ele tem apneia, ele ficou com medo, ele falou, meu Deus, e agora? O que é? E tentava se mexer, não conseguia. Mas a apneia deixou ele no estado alterado e ele teve a paralisia. Então a apneia e a catalepsia projetiva, ela tem perigo de morrer aí? Não, a catalepsia não tem problema. A catalepsia é a paralisia noturna, tá? O que acontece, a apneia que é perigosa, porque a apneia vai causar parada cardiorrespiratória.
A paralisia não tem perigo, Rodrigo. A pessoa acordar paralisada, porque, deixa eu dar um exemplo. Existem algumas doenças que podem causar paralisia muscular, é a chamada catalepsia física. Por exemplo, uma pessoa ela é alérgica à toxina da picada de um inseto, por exemplo. Por azar, o inseto picou ela. Ela tem alergia, ela cai, o que acontece? A musculatura dela endurece inteira, ela não vai conseguir respirar. Se você apertar o abdômen dela, está duro, aperta a musculatura do braço, está dura, porque é uma paralisia física causada por uma reação alérgica a uma toxina. Algumas pessoas podem ter isso até com determinados alimentos. E existem doenças, né, que podem causar a paralisia, a catalepsia do corpo humano, onde há um enrijecimento da musculatura, a pessoa não consegue respirar. Rodrigo, você acorda de madrugada, você não consegue se mexer. Se eu chegar ali naquele momento e apertar o seu braço ou o seu abdômen, não está duro. Não é uma paralisia física, é uma paralisia psíquica, onde o corpo espiritual e o corpo humano estão quase fora de encaixe. A pessoa não sabe disso, dispara adrenalina pelo medo e ela abruptamente recupera o movimento com uma taquicardia. Mas aí é que está. E se a pessoa não ficasse apavorada e esperasse? Tipo, acordei, estou paralisado. Sim, estou paralisado, eu não vou me mexer. Deixe-me observar o que é isto. Ela descobriria o que eu descobri, que isso antecede a saída do corpo. Então, esta paralisia do sono não tem perigo, Rodrigo. Ela não é física. O corpo continua respirando, o coração continua batendo. Como as pessoas outrora não estudavam esse tema, lembravam logo de casos clássicos. Olha, eu ouvi dizer que fulano ficou paralisado, não conseguia se mexer, pensaram que ele estava morto e enterraram ele acordou, estava dentro do caixão, morreu asfixiado. Aqui no Brasil tinha um caso famoso do ator Sérgio Cardoso, em 1970, em que foram exumar o cadáver dele um tempo depois e estava virado para baixo. Né? E isso era mito, o cara foi uma boataria que rolou, mas é possível que historicamente tenha acontecido uma doença, uma letargia, alguma coisa, e antigamente não tinha autópsia, séculos atrás. Então enterrava o gajo rapidinho, o cara acordava dentro do caixão e morria asfixiado. Hoje não há como você ter autópsia, você tem a medicina avançada, isso não tem como acontecer. A gente não está numa área rural da Europa da Idade Média, mas esses mitos ficaram. E esta paralisia, eu garanto, ela é psíquica. Um médium está sentado numa reunião mediúnica, Rodrigo, e de repente ele não consegue se mexer, ele está sentado de olhos abertos, não mexe nada, por causa da expansão da aura. Não é uma paralisia por doença. O médium da Umbanda está ali em pé, fica paralisado. Vem uma entidade, amplia a energia dele e acopla. Ele não está doente, ele é médium. Então, as sensações, elas podem ser anímicas ou mediúnicas. Então, a paralisia, ela é normal. Eu falo para as pessoas, quem acordar paralisado, faz um test drive. Não se mexe, não. Né? E simplesmente pensa na saída, pensa que está flutuando. Exceção do nosso amigo aí com apneia noturna, porque a apneia é um problema sério. E a apneia pode causar de tabela uma série de sensações. Então, a paralisia, somente a catalepsia psíquica durante o sono, ela é natural. Eu já vi médicos dizerem que é uma disfunção neuronal. Não é. Eu afirmo para as pessoas que tiverem paralisia, arrisca como eu fiz. Estou paralisado, tá? Não vou me mexer, deixe-me observar. E pior, Rodrigo, a pessoa quando desperta nesse estado, ela já nem raciocina, ela se apavora e quer se mexer a qualquer custo. Aí, por causa do medo, dispara adrenalina. As pessoas que estão assistindo a gente agora, Rodrigo, e que tiveram a paralisia, elas não fizeram isso aqui, ó. E acordei paralisado. Deixe-me observar que fenômeno é esse. Elas não fizeram isso, porque por reação automática, o medão fez elas querendo se mexer. Se elas tivessem feito isso que eu estou falando, teriam descoberto a saída do corpo. Perfeito. Muito bem respondido. Ô Wagner, eu recebi muitas perguntas aqui e até afirmações, né? Que a pessoa me perguntava alguma forma dela puder parar com as sensações que ela estava tendo com relação ao sonho recorrente que ela estava tendo. Deixa eu achar aqui. Enfim, eu vou seguir nas perguntas, daqui a pouco eu acho ela aqui. Quer ver? Ela fala... Achei. Ela fala assim, olha, que ela tem medo de dormir, porque todas as vezes que ela dorme, Wagner, é uma mulher, não só uma, são
algumas pessoas que me escreveram, mas no mesmo propósito. Então vou pegar o gancho só de uma, porque já vai responder para todas. Toda vez que ela dorme, ela tem sonho que ela está sendo abusada sexualmente. E aí ela faz um esforço tremendo de sair daquela situação. E às vezes ela acorda de uma forma tão, num impulso tão forte, que ela não quer mais voltar a dormir. Outra pessoa me escreveu aqui que ela até consegue voltar a dormir, mas ela fica com medo, e aí o dia não rende para ela quando ela vai trabalhar. E tem até algumas que brincam com essa situação, né? Mas essa daqui, em questão, ela pediu para eu não dar o nome, ela tem muito medo de dormir. Aliás, ela até toma remédio para ela dormir e cair no sono e não sabe nem o que sonhou. Porque quando ela deita sem tomar remédio, ela sempre tem uns ataques de ordem que está sendo violentada sexualmente, ou que está sendo perseguida, né? Então ela me procurou e perguntou: tem alguma técnica para que eu possa parar de ser perseguida ou que eu possa parar de ser abusada sexualmente? Essa é a pergunta. Rodrigo, não dá para responder 100% sem ver a pessoa, porque isso pode ter várias causas, tá? Se ela teve um abuso sexual na infância, por exemplo, isso gerou um trauma. E esse trauma toda hora vem à tona durante o sono, através dos sonhos. Aí é o tratamento da causa, que é o trauma, com terapia. Porque não há como, ela precisa desbloquear. Isso é uma possibilidade, tá? Segunda coisa importante, que vários terapeutas podem confirmar isso que eu estou falando. Às vezes, por causa de coisas de vidas passadas, traumas vindos de outras vidas, emergem durante o sonho. Isso dá um pavor noturno, a pessoa fica com medo de dormir. É uma outra causa. Terceiro, alguns ataques espirituais, algumas obsessões, rolam durante o sono, né? E a pessoa sente isso traz o pavor de dormir. É uma outra possibilidade. Então, sem vê-la, eu não tenho como afirmar isso. Agora, pela questão dela estar falando do abuso sexual, provavelmente há um trauma anterior. Se não é agora, pode ser de outra existência, mas há um trauma que ela precisa desbloquear. Se ela não sofreu abuso sexual nesta atual encarnação, e isso é provável que seja antes, se não foi agora, uma regressão de memória com um terapeuta sério pode ajudar a desbloquear. Mas não é saudável ficar tomando remédio para dormir, porque existem efeitos colaterais. Não é o processo natural. Se ela tiver esse trauma, não adianta prece, meditação, não vai desbloquear. Tá? Agora, se for um ataque espiritual ou um problema espiritual, se ela meditar ou orar na hora de deitar, isso ajuda a defender ela. Mas não vai defender ela do trauma. O trauma está dentro da mente. Então não há como responder isso sem ver a pessoa, Rodrigo, porque dependendo do problema, você indica uma coisa ou outra. Mas se ela teve um abuso sexual antes, nessa vida, em algum momento que ela era jovem, ela vai precisar desbloquear isso, senão isso não vai parar nunca. É o subconsciente dela procurando extravasar a coisa escura que ficou o trauma. Se não desbloquear isso, essa escuridão vai novamente refluir durante o sonho dela a vida toda. Ela precisa correr atrás para resolver isso. A saída não é o remédio. Eu sei que ajuda a dormir, mas não vai mudar o pano de fundo, ela precisa correr atrás. Exatamente isso. Wagner, uma outra questão ainda dentro dessa linha de raciocínio aqui, tela mental. A pessoa que cria uma tela mental, quando ela sai do corpo, ou enfim, ou tenta sair, ela fica presa também na tela mental que ela criou ali, né? Vamos especificar. Ó, tela mental é um termo que vem do ocultismo. É o seguinte, quando a gente fecha os olhos, Rodrigo, o espaço mental vazio, a gente diz que é aqui, não é na hora que a gente fecha os olhos? Quer dizer, a gente fala assim, tela mental todas as imagens que aparecem na tela mental quando os olhos estão fechados, criadas na mente, ou seja, um espaço virtual. É o campo da mente, que não é um campo de 3 dimensões. Por isso, a pessoa imaginando algo, ela pode imaginar um navio dentro da mente. Como é que um navio cabe no cérebro dela? Na hora que ela está na tela mental, fechou os olhos, a imaginação ela cria imagens que a medicina chama de imagens hipnagógicas, né? Que são imagens que ela está criando. Tá? Se fosse imagem de sonhos, são imagens oníricas, mas na hora que a pessoa fecha os olhos e cria um quadro mental, algumas pessoas conseguem tanta abstração nesse plano virtual que a mente dela criou,
que ela entra naquilo como se fosse uma realidade virtual e acha que teve uma saída do corpo e não saiu dali, está presa na mente. Você está correto nisso. Agora, práticas de visualização antes de deitar na tela mental podem favorecer experiências fora do corpo. Porque se a pessoa fecha os olhos, Rodrigo, e imagina algo que ela está flutuando, que ela está boiando assim numa piscina, ou que ela está sentada tomando uma brisa, e ela cria aquilo e fica naquilo, as ondas cerebrais descem, o metabolismo desce, e de repente o corpo espiritual sai. Então são duas coisas. Meditação e visualização na tela mental favorece relaxamento e pode ocasionar saídas do corpo. Agora, visualização na tela mental em que a pessoa se envolve tanto, ela fica presa dentro do campo da mente. Eu tenho explicado isso há anos, que isso não é saída do corpo, as pessoas são teimosas pra caramba, fabulam. Por exemplo, imagina, eu fecho os olhos aqui e falo assim, Rodrigo, agora eu estou lá numa caverna do astral inferior. Você não saiu daqui, então como é que você está falando? Se você estivesse lá, você não poderia comunicar aqui, porque isso seria uma saída do corpo. Você não divide em dois. Então, o que acontece? As pessoas criam no campo mental uma situação e se jogam dentro dela numa realidade virtual criada na mente dela. Ela não está fora do corpo e pode achar que está. Agora, outra coisa, a pessoa cria uma imagem, por exemplo, Rodrigo, eu estou aqui e aí eu estou pensando em você, a distância, você mora perto de Campinas, não é isso? Né? Onde você está? Isso. Então, aí eu concentro aqui a sua imagem. Por exemplo, estou ali e, de repente, a boca do meu chakra frontal espicha um pouco para fora. E, de repente, eu vejo onde você está, como se eu estivesse lá, mas eu não saí daqui. O que houve? Da mesma forma que a aura das mãos dilata, a aura dos chakras também dilata, Rodrigo. Então, eu estou aqui, se a aura do meu frontal dilata um pouquinho para cá, eu vou ver a distância sem ter saído do corpo. Isto é clarividência, que tem várias modalidades. Muita gente confunde com saída do corpo também. Muito bem explicado, muito bem explicado. Tenho bastante registro de pessoas que têm dessa postura, né, de só um minuto, bilocação, né? Só bilocação é outra coisa, Rodrigo. Então. Bilocação é um nome que a parapsicologia deu para uma coisa muito rara. Por exemplo, você deita aí e, de repente, você sai do corpo. O corpo espiritual, chamado corpo astral, perispírito ou psicossoma, não rebate luz, ele não é visível nesse plano. Então, você está aqui no ar, 3 metros, seu corpo está ali embaixo. Você está vendo o seu corpo. Tá. De repente, ocorre uma condensação energética. Passa a energia do corpo pelo cordão e você vai ficando mais denso até o ponto de se materializar. Tipo um espírito materializado. Entra alguém no teu quarto, ela vai olhar o seu corpo na cama e vai olhar você no ar materializado. Essa pessoa está tendo uma visão de 2 Rodrigos, um deitado na cama, que é o corpo, e o Rodrigo ali fora, totalmente condensado. Isso é raro, porque o normal seria ela ver o seu corpo e não ver você no ar. Mas naquele instante você está materializado ali na outra ponta. Então, estas projeções em que o corpo astral se materializa na ponta e é visível nesse plano ao mesmo tempo, você fala bilocação, bi de 2, locação de lugar. Temporariamente ela está sendo vista em 2 lugares ao mesmo tempo. Na literatura espírita do século XIX, na revista Espírita, Allan Kardec chamou isso aí de bicorporeidade. Já no século XX, os parapsicólogos chamaram de bilocação, que é uma projeção em que a pessoa aparece na outra ponta e é visível ao mesmo tempo em que é visível o seu corpo humano. Perfeito. Vamos lá, Wagner. Olha, essa daqui eu achei fantástica. Eu tive uma experiência muito forte certa vez. Sonhei que eu estava voando. E voava sobre os telhados das casas do meu bairro. A sensação foi maravilhosa. Na noite seguinte, eu tive a mesma experiência como se fosse a continuação desse sonho. Isso tá com cara de saída do corpo, Rodrigo. Então, aí eu vou continuar aqui. Na noite seguinte, tive a mesma experiência como se fosse continuação do sonho. Passei o dia com aquela sensação do voo. E no horário do meu almoço, saí do trabalho e fui na frente da casa onde eu ficava voando no meu sonho. Que era a casa da onde eu, quando criança, brincava com um amiguinho que morava lá. Naquela noite, na terceira noite, alcei voo de novo. Só que desta vez eu coloquei para mim que eu não iria ficar em cima daquela casa.
E quando eu saí voando para casa, para uma distância maior, logo eu percebi que eu estava consciente. Acordei. Sim, isso é projeção, sim, por todos os detalhes. Outra coisa, o sonho, Rodrigo, ele não traz tanto impacto psicológico um sonho simples desse, porque ele é virtual. Por exemplo, você sonhou, Rodrigo, que você era um rei e estava rico. Na hora que você acorda, você vê que está pobre como sempre. A realidade se impõe. Então, o sonho não é real, ele é virtual. Abrir os olhos, você está no meio físico e fala, opa, era um sonho. Quando ocorre uma experiência fora do corpo, e que a pessoa encaixa e acha que foi sonho, que ela observe o impacto, a sensação dela voar, ela ficou durante o dia inteiro. Um sonho não ocasionaria esta impressão tão forte, que passa muitas horas. Então é uma vivência real. E também o lance dela ir na casa da infância. É muito comum esse tipo de relato, Rodrigo, porque a gente às vezes cresce numa casa, é a nossa chegada no plano físico, os primeiros anos. Ali é o nosso território, a gente se sente seguro. Numa época que a insegurança era grande, a gente era criança, a gente se escorava no pai, na mãe, na cama, na casa, é o lugar de segurança. A gente cresce, vira adulto, muda várias vezes, mas inconscientemente, qual era o ponto primeiro que você teve de apoio quando você veio à Terra? Aquele lugar, aquelas pessoas. Então é muito comum sonhos recorrentes com um lugar onde a gente cresceu. A mesma coisa com a saída do corpo. Parece que o subconsciente leva a gente até lá, como uma espécie de descarga psíquica, né? E a gente se fala, por que eu estou aqui na casa onde eu cresci, que não é a mesma? Inclusive já mudou tudo, mas por que eu estou aqui? Por isso que eu estou falando. A época de segurança, em que a gente se apoiava nos pais, é minha casa, minha cadeira, minha sala, minha cama, é o lugar onde eu estou protegido. Isso fica muito forte para o resto da vida. Então, explicações recorrentes na casa de infância e saídas do corpo também, voltando. E a sensação de voo dele está muito clara, muito nítida. Isso é a saída do corpo, com certeza. Wagner, eu quero relatar duas experiências que eu tive, muito resumidamente, para dar tempo de fazer outras perguntas. Eu sonhei uma certa vez, eu deitei na cama e já sonhei que eu estava dentro de um casarão muito antigo, e aí eu não estava me sentindo bem dentro desse casarão, e eu precisava ser acolhido. Só que eu precisava ser acolhido pela natureza. Então eu fui no jardim do casarão, olha só, sabendo que eu estava sonhando. Cheguei lá e falei, o que acontece? Aí é como se a natureza falasse assim para mim, você tem que dormir. Aí eu falava, mas eu já estou dormindo. Não, deita. Aí eu deitei no meio da natureza, tem aquela coisa, que a terra quente, aquela, né? Me deu um estado tão gostoso com a terra quente, que daí ele falou assim, agora você vai para o segundo estágio. Aí eu fui para um estágio que eu encontrei seres que você relata no livro aqui. Vestimenta branca, o cinto esverdeado, ouro sobre o pescoço, cabelo, outros com... E isso ficou muito registrado, me passaram algumas coisas. E uma outra situação que me aconteceu foi dessa de eu começar a voar, e eu fui numa escola que tem do lado da casa dos meus pais. Só que essa escola, na hora que eu cheguei, a pessoa falou assim, você está errado, não é aqui. Eu falei, mas onde que é então? É ali, é mais para cima. E quando eu fui mais para cima, tinha uma cidade sobre essa escola, entendeu? O que me mostrou muito ser uma cidade subplano, uma cidade de ordem espiritual. Uma comunidade extrafísica por cima, exatamente. Você está certinho. Essas comunidades extrafísicas são muito vistas nas saídas do corpo, fenômeno de clarividência, e também vários médiuns relatam isso. Mas a pessoa sai, dá a sensação que está espacialmente por cima do lugar, mas na verdade não é em cima ou embaixo, em outro plano. Você falou subplano. Exatamente. Quando a gente sai do corpo, a gente vê essas estruturas acima e são comunidades onde vivem pessoas desencarnadas em vários níveis. Essa noite mesmo, eu tive num lugar, eu vou talvez até narrar isso no programa Viagem Espiritual do próximo domingo, um lugar, como se fosse um grande hospital, não é? Parecia um grande aeroporto, é um hospital em forma de aeroporto, de saguão de aeroporto, não tinha avião, saguão, cheio de camas e pessoas deitadas, outras em pé, e essas pessoas estavam todas em coma aqui embaixo, ou estavam fora do corpo, numa estrutura sobre o hospital, na verdade, sobre alguma cidade, recolhe dos hospitais as pessoas, várias delas que estavam entubadas aqui embaixo por causa da Covid, em coma induzido, né, naquela situação.
aonde que elas ficam? Ela não fica dentro do corpo, fica fora. Eu vi uma estrutura onde as pessoas estavam com aquele uniforme hospitalar de interno, né? Várias delas conversando, algumas não tinham a menor ideia do que tinha acontecido dentro da semiconsciência. Tinha outros que estavam ali, eu falava, você sabia que você está fora do corpo? Eu falei para um deles, ele falou, mas eu não acredito nisso. Eu falei, pois é, seu corpo está lá entubado, lembra? Mas eu não entendo essa situação. Pois é, você está numa viagem astral. Conversei com outro falou assim, eu tenho medo disso. E o cara estava fora. Então, assim, uma estrutura numa cidade que eu não sei onde pode ser até São Paulo, que recolhe as pessoas que estão em coma induzido ou por outras doenças, fora, num lugar de espera. Ou ela vai voltar para o corpo, porque vai ficar boa, ou ela vai passar para outro plano. É um lugar de transição. E aí apareceu um ser lá, que é um guardião. Ninguém via ele, só eu vi. Era um homem muito forte, a energia dele, e ele me contou um monte de coisas que era um lugar transicional, que as pessoas estavam fora do corpo durante o sono, porque o coma deixa o metabolismo quase zerado, as ondas cerebrais lá embaixo, além da respiração não estar legal. Então, pessoas que estão internadas com respirador, tão inconsciente, a maioria está lá fora do corpo. Rodrigo, eu vou estar contando a experiência inteira no próximo programa, domingo, 11h30, lá na Rádio Mundial, a Rádio Vibe Mundial. Estou lá há 20 anos com o programa Viagem Espiritual, contando essas coisas, e depois, 2, 3 dias depois, entra no meu canal o vídeo do programa, a gravação. Mas eu vou estar contando isso aí, porque eu acho que é importante nesse momento, estar falando disso. Pessoas estão fora do corpo, enquanto estão entubadas, estão sendo cuidadas num lugar de transição, porque a maioria delas vai voltar e vai voltar a viver aqui, tocar a vida. E um caso que me emocionou, eu vi uma mulher linda, abraçada com um rapaz, o rapaz com roupa de interno de hospital, um rapaz com o cabelo bem ruivo, né? Um rapaz de uns 30 anos, e ela abraçava, ela ficava consolando ele, mas era um pouco translúcida, dava para ver que era um espírito. E nessa hora você não vê cordão de prata, a ligação energética. Você está em outro nível, você só vê isso perto do corpo. E aí, esse cara que estava comigo, esse guardião, falou assim, eles são muito, tem muita afinidade. Ele reencarnou e ela não. Né? E ela está em outro plano. Ele já sonhou várias vezes com ela, que são encontros fora do corpo. Ele lembra dela, mas na matéria ele não consegue lembrar. Como ele está passando esse período agora, ele vai recuperar, ele vai voltar. Ela veio de outro plano para abraçar ele, porque eles têm um amor um pelo outro muito grande. Mas ele reencarnou e ela foi fazer um estágio, né, em outro lugar. Né? Mas ela vem de vez em quando, abraça ele, e ele não vai lembrar dela, e ele vai voltar a viver, vai casar com outra mulher, nunca vai lembrar dela. O grande amor da vida dele está em outro plano, mas ele precisa estar na Terra para aprender um monte de coisa, sem este amor estar do lado, porque ele precisa aprender coisas com outras pessoas, as quais ele vai se relacionar, ele vai se casar, vai ter 2 filhos, me deu a ficha do cara. Ele vai voltar a viver, e ele está chorando ali no colo dela, porque ele morre de saudade dela, mas lá na matéria ele nem sabe dela. Olha como são essas coisas. Eu fui levado lá para ver tudo isso. Conversei com um monte de gente fora do corpo, que não vai lembrar de mim quando voltar. Está entubada, não vai saber de nada. Vai que algum deles lembre e fala assim, eu conversei com o espírito do lado de lá e era comigo que ele estava conversando. Olha, a narrativa que você teve agora vem de encontro, só que o lado oposto da pergunta aqui. É muito claro, né? As pessoas que ficam denegrindo a imagem de outra, falando por trás, ou briga, né? Entra nessa acidez que nós estamos aqui. Olha o relato dessa pessoa aqui, ó. Cadê? Dormi brigada com meu namorado, dormi brigada com meu namorado e sonhei que estávamos brigando. E quando acordei, ele também teve o mesmo sonho de que nós estávamos discutindo. Rodrigo, 2 coisas. É possível que possa ser um sonho, e às vezes existem sonhos telepáticos. As pessoas estão deitadas, uma está sonhando, a onda mental passa para o outro e induz o sonho. É possível. Agora, a outra possibilidade, que eles tenham continuado a briga fora do corpo. São essas 2 possibilidades. Eu acho que... Pode ter continuado a DR do outro lado. Provavelmente. Deixa eu ver aqui, eu tenho sonhos sempre... olha só, tem uma aqui que ela diz assim, que ela tem muito medo de dormir, e que ela sempre sonha que está sendo perseguida, que ela está sempre sonhando que tem alguém atrás dela, e quando ela deita na cama, ela faz as orações dela, mas mesmo assim, quando ela deita, que ela está naquele momento entre a vigília e o sono,
ela sempre sente que tem alguém do lado dela. Aí ela fala, eu não sei o que é melhor, se é dormir ou ficar acordada. Então... Aí é bem provável que seja um assédio espiritual, viu, o Rodrigo? Porque ela está tendo essa visão entre a vigília e o sono, que é muito comum, flashes de clarividência nesse momento. Ela não vai adiantar ela chegar e fazer uma prece de forma passiva, porque muita gente faz prece de forma altamente passiva. Tipo assim, ó meu Senhor, tal. Ela não irradia nada. Prece, aquela bem bacana, brota do coração, sobe até a consciência e expande. Porque tem muita gente que faz prece só pelo condicionamento religioso, Rodrigo. Aí não tem vibração naquilo. A prece precisa ser uma coisa de alma, uma conversa do seu coração com um poder maior que você respeita na linha que você gosta mais. Se isso é feito, como Jesus diria, em espírito e verdade, isso irradia algo e limpa a área. Se for prece só por condicionamento, ficar repetindo, não adianta. Existem muitos religiosos obsidiados e que toda hora estão rezando e estão obsidiados ao mesmo tempo. Então, não é questão da prece, mas qual é a vibração que ela coloca nisso, qual é o amor que ela coloca nisso, né? Isso ajudaria. Agora, se isso persistir, esses ataques, seria bom ela ir em algum lugar que pudesse ajudá-la, reforçando com energia, uma desobsessão, um desassédio, na linha que ela gostar, para poder ajudar. Agora, tem que olhar também se não há traumas de infância causando a sensação de perseguição. Também pode acontecer traumas não sexuais, mas traumas, que pode estar embutido. Agora, pelo jeito, parece um assédio espiritual. Ela precisa fazer algo, se ela ficar passiva do jeito que ela está, isso vai continuar. Algumas obsessões vêm até de outras vidas, o Rodrigo, e a pessoa não tem ciência disso, mas ela tem que tomar providência. Primeiro, fortalece a si mesma, mente firme, sentimento legal. Se puder, aprenda algo de manipular energia com as mãos, por exemplo, para encher o quarto dela de luz. Poxa, eu estou aqui, estou sentindo algo estranho, eu vou me concentrar, vou encher o meu ambiente de luz, não vai ficar nada esquisito ali. O poder da luz em nós, né? E a luz não tem dono. Nós é que somos súditos da luz. Mas é importante a pessoa fazer algo, não ficar... Outra coisa que é um alerta que eu dou, muita gente faz prática de yoga ou de meditação, Rodrigo. Interiorize e fica ali. Então, por exemplo, você está ali meditando, Rodrigo, você está interiorizado. Tem uma entidade extrafísica ali que veio junto com um paciente teu, por exemplo. Tá? Ela estava junto, a pessoa foi embora, a entidade ficou. Porque como você está ajudando a pessoa, como você está ajudando a vítima dela, ele vai em cima de você. Você aí começa a meditar e aí você sente que tem uma presença ali. Se você fica só meditando para dentro, você não vai tirar a presença, porque você foi para dentro. Então, o que você pode fazer? Eu posso ir para dentro, mas depois eu preciso exteriorizar uma energia. Eu preciso mudar o padrão energético do astral da onde eu estou, porque aquela entidade está ali. Eu meditando ou não, ela vai continuar ali. A meditação, ela não faz desobsessão. Eu conheci praticantes de yoga e de meditação que tinham assédios horríveis e não sabiam como lidar. Eu falava, cara, você está fazendo pela metade, você não entrou? Aí a pessoa dizia assim, mas eu segui o que grandes mestres falavam, Ramakrishna, Yogananda, Patanjali, eles falavam para a gente mergulhar para dentro. Sim, mas mergulhar para dentro e ficar numa fechadura do teu ego aí dentro? Não. Ramakrishna, Yogananda, o que eles faziam? Mergulhavam aqui, encontravam serenidade, daí abraçavam o mundo em silêncio. Ou seja, entrei, me achei, agora eu quero achar os outros. Não é fazer uma fechadura consciencial e achar que está expandindo a consciência. A entidade vai ficar do lado, vai continuar obsidiando ali. Então, fui para dentro, achei a mim mesmo um sentimento legal. Agora eu vivo, quem estiver aqui, que entre na luz. Fazer o processo completo. Maravilha, maravilha. Bom, Wagner, já deu 1 hora aqui que a gente está conversando. Então já estamos em cima, né? Já estamos em cima aqui. Eu preciso ver se podemos fazer mais uma pergunta aqui para você, Wagner. Tá, vamos lá. Bom, aí a gente já finaliza já, porque do seu período aí, deixa eu ver aqui. A gente vê aí mais para frente uma outra data, tá, Rodrigo? A gente faz uma outra aí para poder responder o restinho, tá? Wagner, então vamos deixar para uma outra data. Eu quero deixar marcado com você, aproveitar a oportunidade para a gente conversar um pouco sobre obsessão espiritual, sobre vibrações, formas de pensamento, toda essa coisa que a gente gosta. A gente combina depois aí daqui a um mês, assim, para marcar tem que ser com antecedência, porque eu estou com muitas lives marcadas. Mas a gente marca e aí a gente fala nisso e responde.
mais perguntas, tá? Ô Wagner, muito obrigado, viu? Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, obrigado por ter tirado todas as dúvidas, né? Recorrente ao que eu recebi, as pessoas aqui que te amam, recebam o nosso carinho, o nosso amor. Eu só tenho que te agradecer aí. E tá aqui o material que eu tenho seu aqui. E, aliás, eu quero, antes de encerrar, eu fiz aqui, ó, eu assisti aqui o Luz e Cores Discernimento Consciencial, os 2 áudios que você fez lá. Os terapeutas, quem não é terapeuta também, assiste, do dia 27, chama Luz e Cores Discernimento Consciencial. Assista que vocês vão entender um pouco a questão das cores, a projeção da luz que o Wagner falou aqui. Projeta essa luz no seu quarto, na sua casa, limpa essa ramificação vibracional, essas formas de pensamento, né, Wagner? Eu deixo com você as últimas palavras. Eu que agradeço. Obrigado aí por você ter me convidado. Aí uma boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite, Wagner. Até. É isso.